Um milionário desesperado aguarda um investidor internacional que prometeu salvar sua empresa em crise. O visitante chega mais cedo, trazendo vinho caro para celebrar a parceria. Quando o milionário chega, o investidor serve o vinho e, nessa hora, a filha da faxineira irrompe na sala, fingindo tropeçar, e derrama deliberadamente o vinho sobre o terno dele, sussurrando: "Senhor, me desculpe pelo acidente." Ele fica bravo. Mas quando ela se aproxima do ouvido dele e sussurra: "Eu vi ele colocando algo na sua taça." O clima fica tenso. A chuva fina batia contra o para-brisa do sedã de luxo. Cada gota um lembrete insistente do tempo que Arthur Correia havia perdido. Eram 4 da tarde de uma quinta-feira cinzenta. E ele estava, como sempre, atrasado. O trânsito de São Paulo se arrastava, indiferente à sua urgência. Uma massa metálica e impaciente que espelhava um nó em seu estômago. Ele apertou o volante de couro. Os nós dos dedos brancos. A tela do celular ao seu lado piscava, com notificações de e-mails e reuniões. Cada uma um tijolo a mais no muro que ele construíra ao redor de si mesmo desde que Helena se fora. Era um muro feito de trabalho, de números, de aquisições e fusões. Um substituto frio e inadequado para o calor de uma família. Ele dizia a si mesmo que era para garantir o futuro de Thomas, seu filho de 9 anos. Mas no silêncio do carro, a verdade o assombrava. Era para fugir do presente, da casa vazia, da cadeira vazia à mesa de jantar. Uma culpa amarga subiu-lhe pela garganta. Ele prometera a Thomas que chegaria a tempo de buscá-lo na escola. Uma promessa pequena, mas que parecia ter o peso do mundo. Finalmente, os portões dourados e imponentes do Colégio Vértice surgiram à sua frente, um símbolo do privilégio que ele podia oferecer ao filho. Um privilégio que, naquele momento, pareceu-lhe totalmente inútil. Arthur estacionou o carro em fila dupla, ignorando a buzina irritada de outro pai, e seu olhar varreu o pátio em busca do cabelo castanho e da mochila azul de Thomas. E então ele o viu. Seu coração não apenas parou, ele se estilhaçou. Perto da fonte de mármore, Thomas estava encurralado. 3 garotos mais velhos o cercavam, um círculo de zombaria e crueldade. Um deles empurrou o ombro de Thomas, que cambaleou para trás, os óculos escorregando pelo nariz. O som abafado de suas risadas atravessou o vidro do carro e atingiu Arthur como um soco. Ele viu o rosto de seu filho, manchado de lágrimas silenciosas. O corpo pequeno encolhido em uma tentativa vã de desaparecer. Outros alunos passavam, alguns lançando olhares curiosos, a maioria indiferente, apressados para encontrar seus próprios pais. Ninguém intervinha, ninguém se importava. Uma fúria primitiva e gelada tomou conta de Arthur. Ele destravou a porta, o sangue pulsando em suas têmporas, pronto para marchar até lá e desfazer aqueles garotos com as próprias mãos. Sua riqueza, seu poder, sua influência, tudo se converteu em um único instinto: proteger seu filho. Mas antes que sua mão pudesse empurrar a porta, uma figura minúscula e inesperada surgiu na cena. Era uma menina, talvez 1 ou 2 anos mais nova que Thomas, com roupas sujas e grandes demais para seu corpo magro, e chinelos gastos que mal protegiam seus pés do asfalto úmido. Arthur a reconheceu vagamente. Era a garotinha que às vezes ficava perto do portão, a quem ele ocasionalmente dava algumas moedas ou um lanche que sobrava no carro. Ela parou entre Thomas e os valentões, as pernas finas, firmemente plantadas no chão. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Então, com uma voz que era surpreendentemente alta e firme para seu tamanho, ela gritou, a palavra cortando o ar úmido e a apatia geral. "Vão embora agora, ele é meu amigo." Os garotos, pegos de surpresa, recuaram um passo. Eles olharam para a menina, para suas roupas poídas e seu rosto manchado de fuligem, e depois um para o outro, confusos. Havia algo em sua postura,
uma ausência total de medo, uma determinação feroz em seus olhos escuros que os desarmou completamente. Não era a ameaça de um adulto, mas a coragem de alguém que não tinha absolutamente nada a perder. Murmurando algo entre si, eles se viraram e se dispersaram, intimidados não por força, mas por uma bravura que não conseguiam compreender. Arthur permaneceu imóvel, a mão ainda no trinco da porta, o fôlego preso no peito. Ele observou a menina se virar para Thomas. Ela não disse nada, apenas estendeu a mão pequena e suja e, com o polegar, limpou uma lágrima do rosto dele. E Thomas, seu filho tímido e assustado, olhou para ela e ofereceu um pequeno e trêmulo sorriso de gratidão. Naquele instante, a verdade atingiu Arthur com a força de um maremoto. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, não haviam protegido seu filho. Mas aquela pequena menina desconhecida, com nada além da própria coragem, sim, a frase dela ecoou em sua mente, não como um grito, mas como uma revelação devastadora. Ele é meu amigo, uma amizade da qual ele, o pai, não fazia a menor ideia. O som da porta do carro se fechando pareceu ecoar no pátio agora quase vazio. Arthur caminhou em direção a eles, cada passo pesado com uma mistura de fúria e vergonha. A chuva fina havia parado, deixando o ar úmido e o céu com a cor de chumbo. A menina, que ele agora via ser ainda menor do que imaginara, olhou para ele com desconfiança, seus olhos escuros e atentos avaliando a ameaça em potencial que ele, um estranho alto e de terno caro, representava. Instintivamente, ela se moveu um pouco para a frente, colocando-se sutilmente entre Arthur e Thomas, um pequeno escudo de farrapos. O gesto, tão sutil e tão poderoso, atingiu Arthur com mais força do que o empurrão dos valentões. Ela estava protegendo seu filho dele, o próprio pai. Thomas, ao ver o pai se aproximar, encolheu-se ligeiramente, como se esperasse uma bronca por ter chorado, por ter sido fraco. Thomas, vamos para casa, disse Arthur, a voz mais rouca do que pretendia. Ele se agachou para ficar na altura dos olhos da menina. Obrigado. Você foi muito corajosa. Ela apenas assentiu, os lábios finos pressionados em uma linha séria. E antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, perguntar seu nome ou onde ela morava, ela se virou e desapareceu pela rua lateral, engolida pela paisagem cinzenta da cidade tão rapidamente quanto surgira. O silêncio no carro durante o trajeto para casa era denso e desconfortável. Arthur olhava para o filho pelo retrovisor, o coração apertado. Ele queria fazer 1 milhão de perguntas, mas não sabia por onde começar. Como ele pôde ter sido tão cego? Quem é ela, filho? Ele perguntou finalmente, a voz suave. Thomas encolheu os ombros, os olhos fixos na janela. Lia, ele sussurrou. O nome pairou no ar, simples e desconhecido. Ela é minha amiga. A simplicidade da declaração era um veredito sobre a falha de Arthur. A única amiga de seu filho era uma menina que vivia nas ruas. Por que você nunca me falou sobre os meninos? Sobre o que aconteceu hoje? Thomas permaneceu em silêncio por um longo momento. Você está sempre ocupado, ele disse, sem acusação, apenas constatando um fato. A frase foi como uma faca em seu peito, torcendo a culpa que já o consumia. Ele não tinha defesa, era a verdade. Ele usava o trabalho como uma armadura, mas agora via que a armadura o impedia de sentir o que mais importava. Ao chegarem ao apartamento luxuoso e silencioso, algo notável aconteceu. Em vez de se refugiar em seu quarto, como costumava fazer, Thomas foi para a sala de estar, pegou seu caderno de desenho e começou a rabiscar com uma concentração que Arthur não via há meses. Ele estava até cantarolando uma melodia desafinada. Havia uma leveza em seus ombros, uma centelha em seus olhos que não estava lá antes. Arthur o observou da porta, perplexo. A cena de humilhação no pátio da escola deveria tê-lo deixado arrasado, mas ele parecia melhor.
mais confiante. E então a percepção o atingiu, fria e cortante. Essa mudança não era de hoje. Essa nova segurança vinha se construindo há algum tempo, alimentada por essa amizade secreta. Se a amizade não era nova, significava que o tormento também não era. O incidente que ele testemunhara não era um evento isolado, era apenas o capítulo que ele, por acaso, havia visto. A culpa se transformou em um pânico gelado. Por quanto tempo isso vinha acontecendo bem debaixo de seu nariz? Ele se aproximou lentamente, sentando-se na beirada do sofá. Thomas, ele começou, a voz trêmula. Essa amizade com a Lia já faz muito tempo? Thomas ergueu os olhos do desenho. Um esboço surpreendentemente detalhado de uma menina com um sorriso corajoso. Algumas semanas, disse ele. Arthur respirou fundo, reunindo coragem para fazer a pergunta que mais temia. E os outros meninos? Eles te incomodam há quanto tempo? Thomas baixou o olhar para o papel, o lápis parando em sua mão. Ele hesitou, o lábio inferior tremendo. Desde que a mamãe se foi, o tempo parou. Anos, não semanas ou meses. Anos de sofrimento silencioso que ele, em sua névoa de trabalho e luto, fora completamente incapaz de enxergar. A dor da revelação era física, um peso esmagador em seu peito. Ele não podia consertar isso com uma transferência bancária ou uma ligação para seus advogados. Naquela noite, impulsionado por um desespero que não sentia desde que perdera Helena, Arthur pegou as chaves do carro. Ele não sabia o que ia fazer, mas sabia que não podia ficar parado. Ele voltou para o bairro da escola, dirigindo devagar pelas ruas escuras e úmidas. Sob a luz amarelada de um poste, em frente a uma livraria fechada, ele a viu. Lia estava encolhida sob o toldo, protegida da garoa, mas não pelo motivo que ele esperava. Em seu colo, iluminado pela luz fraca da rua, estava um livro grosso e de capa gasta, e seus olhos pequenos se moviam rapidamente pelas páginas, absorta em um mundo que ninguém imaginaria que ela pudesse alcançar. Arthur estacionou o carro a uma distância segura, o motor desligado, e apenas observou. A imagem daquela criança, sozinha na noite fria, mergulhada na leitura, era tão incongruente e comovente que ele sentiu um nó na garganta. As roupas dela estavam úmidas, o cabelo emaranhado grudava em sua testa, mas nada disso parecia perturbá-la. Seu universo inteiro estava contido naquelas páginas amareladas. Ele se perguntou que história aprendia com tanto fascínio. Que aventura a transportava para longe do concreto frio e da indiferença da cidade. Ele ficou ali por quase uma hora, um espectador invisível, enquanto ela lia com uma intensidade que ele raramente via, até mesmo nos executivos mais dedicados de sua empresa. Finalmente, com um bocejo que sacudiu seu corpo pequeno, ela fechou o livro com cuidado. Colocou-o dentro de um saco plástico para protegê-lo da umidade e se aninhou em um vão de porta, usando a mochila surrada como travesseiro. A vulnerabilidade dela o atingiu em cheio. Era uma criança, sozinha. Ele lutou contra o impulso de sair do carro, de levá-la para um lugar quente, de lhe dar uma refeição. O que ele diria? Como explicaria sua presença ali, espreitando na escuridão? Assustá-la seria a última coisa que ele queria. Na manhã seguinte, a culpa e a inquietação o levaram de volta àquele mesmo local. Lia não estava mais lá. Em vez disso, ele encontrou o zelador da livraria varrendo a calçada. Impulsivamente, Arthur saiu do carro e se aproximou do homem. "Com licença", disse ele, tentando manter a voz casual. "Eu vi uma menina lendo aqui ontem à noite. Você a conhece?" O zelador, um senhor de cabelos brancos e rosto cansado, apoiou-se na vassoura e suspirou. "Ah, a pequena leitora. Sim, ela aparece de vez em quando. Uma coisinha esperta, essa. Encontra livros no lixo que as pessoas jogam fora das caixas de doação. Lê qualquer coisa, de romance a manual de física.
Uma vez a vi lendo um sobre jardinagem botânica. Perguntei por quê, e ela me disse que gostava de saber o nome das flores que crescem nas rachaduras da calçada. Ele balançou a cabeça, um misto de admiração e tristeza nos olhos. Uma pena, uma mente daquelas, perdida por aí. As palavras do homem confirmaram a impressão de Arthur e a aprofundaram. Não era apenas coragem que aquela menina possuía, era um brilho, uma inteligência crua que florescia nas condições mais adversas, como as flores nas rachaduras que ela gostava de nomear. Essa descoberta abalou os alicerces de suas crenças. Arthur, um homem que valorizava a educação acima de tudo, que pagava uma fortuna para que seu filho tivesse acesso aos melhores professores e recursos, foi confrontado com a realidade de uma criança autodidata que aprendia com o que a sociedade descartava. Sua visão de mundo, compartimentada em caixas de status social e oportunidade, começou a ruir. Ele sempre associara a inteligência e potencial ao ambiente, a criação ao acesso. Lia era a prova viva de que ele estava errado. A pobreza dela não definia sua capacidade, apenas limitava suas oportunidades. A imagem dela lendo sob o poste de luz se fundiu com a imagem de seu filho chorando no pátio da escola. E ele entendeu que ambas as crianças eram vítimas de um sistema que ele, de certa forma, ajudava a perpetuar. Um sistema que valorizava a aparência em detrimento da substância, que isolava os privilegiados e ignorava os necessitados. Quando foi buscar Thomas na escola naquela tarde, ele chegou mais cedo. Ele viu Lia sentada em um banco do outro lado da rua, esperando. Thomas correu para encontrá-la assim que saiu pelo portão, o rosto iluminado. Eles não disseram muito, mas Thomas entregou a ela a maçã de seu lanche e um pequeno livro de capa colorida. Lia o aceitou com um sorriso genuíno, um brilho de alegria em seus olhos que transformou seu rosto sujo. Arthur assistiu à troca de seu carro, o coração pesado. Era uma amizade pura e simples, baseada em uma conexão que transcendia suas realidades tão diferentes. No entanto, ele não foi o único a notar. Do outro lado do pátio, ele viu um grupo de mães, impecavelmente vestidas, olhando na direção das crianças. Seus rostos não mostravam simpatia, mas sim desaprovação. Elas cochichavam entre si, lançando olhares de reprovação para a menina maltrapilha e, em seguida, para Thomas. Uma delas, a mãe de um dos meninos que haviam atormentado seu filho, o reconheceu. Ela caminhou até seu carro, o rosto uma máscara de preocupação fingida. Arthur, querido, ela começou, a voz melosa. Não quero ser intrometida, mas você não acha perigoso deixar Thomas se associar com gente desse tipo? Pela segurança e pela reputação da escola, sabe? A sugestão venenosa pairou no ar, uma ameaça velada. A pressão social, sutil mas poderosa, estava começando a se formar. E Arthur percebeu que a coragem de Lia havia resolvido um problema, mas criado outro muito maior e mais insidioso. Ele estava sendo forçado a escolher um lado. E qualquer escolha que fizesse teria consequências profundas. Gente desse tipo. As palavras de Sylvia, a mãe de um dos valentões, ecoaram na mente de Arthur por todo o caminho de casa, ácidas e reveladoras. Ela não via uma criança corajosa e inteligente. Via apenas sujeira, pobreza, uma ameaça ao seu mundo imaculado e protegido. Arthur deu uma resposta fria e evasiva, mas a semente da discórdia havia sido plantada. Ele sentiu os olhares dos outros pais sobre si, julgando-o, questionando sua capacidade como pai por permitir tal associação. O privilégio, ele percebeu amargamente, vinha com um conjunto de regras não escritas, e ele estava prestes a quebrá-las. A pressão não era apenas uma questão de reputação. Era uma força que visava isolar e excluir, reforçando as barreiras invisíveis que separavam seus mundos. Ele olhou para Thomas no banco de trás.
absorto no livro que Lia lhe emprestara. Um guia de campo sobre pássaros urbanos. A alegria genuína de seu filho, algo que ele não via há tanto tempo, valia mais do que a aprovação de todas aquelas pessoas juntas. No entanto, ele sabia que a batalha estava apenas começando. Os dias seguintes se transformaram em um campo minado social. Os cochichos se tornaram reclamações formais. Primeiro, um e-mail da Associação de Pais e Mestres, redigido em linguagem polida, expressando preocupação com a presença de indivíduos não autorizados nas imediações da escola. Depois, um telefonema da diretora, Sioja Alencar, uma mulher cuja espinha dorsal parecia feita de regras e regulamentos. Senhor Correia, compreendo a compaixão, disse ela, a voz desprovida de qualquer calor. Mas a segurança de nossos alunos é primordial. A presença constante dessa menina está causando desconforto. Outros pais estão preocupados com questões de higiene, de influências inadequadas. Arthur argumentou, defendeu o direito de seu filho de ter amigos, independentemente de sua origem. Mas suas palavras batiam contra uma parede de preconceito disfarçado de política institucional. Ele sentia a rede se fechando, a pressão aumentando para que ele fizesse o que era sensato, o que era esperado, desencorajar a amizade, restaurar a ordem, manter a bolha intacta. O confronto com Thomas era inevitável. Em uma noite, após colocar o filho na cama, Arthur sentou-se na beirada, o peso do mundo em seus ombros. Filho, precisamos conversar sobre a Lia. Ele começou, odiando as palavras antes mesmo de saírem de sua boca. O corpo de Thomas ficou tenso sob as cobertas. A diretora da escola e alguns pais, eles não querem que ela fique por perto. Thomas sentou-se abruptamente, os olhos arregalados de medo e indignação. Mas por quê? Ela não fez nada de errado. Ela me ajudou. A simplicidade da lógica infantil era um espelho da complexidade hipócrita dos adultos. Eu sei, campeão, eu sei, mas eles acham que ela não pertence àquele lugar. A palavra pertence soou vazia e cruel. Thomas abraçou os joelhos, o rosto se fechando. Isso não é justo, ele sussurrou. Ela é a única que me entende. Os outros riem porque eu gosto de ler sobre insetos e porque eu não sou bom em futebol. A Lia não. Ela me ensinou o nome de 3 tipos de formigas que vivem no jardim da escola. Ela é mais inteligente que todo mundo. A revelação de Thomas, a profundidade da conexão que eles compartilhavam, solidificou a determinação de Arthur. Isso não era mais sobre uma amizade casual. Era sobre a saúde emocional de seu filho. Ele não podia, não iria, tirar dele a única pessoa que o fazia se sentir visto e valorizado. No entanto, a escola agiu primeiro. No dia seguinte, quando Thomas correu para encontrar Lia no banco de sempre, um segurança da escola se interpôs. Desculpe, garota, você não pode ficar aqui. Ordens da direção. A voz do homem era firme, mas não cruel. Lia não discutiu. Ela apenas olhou para Thomas. Um olhar de tristeza e resignação que partiu o coração de Arthur, que observava de longe. Ela lhe entregou um pedaço de papel dobrado e se afastou, desaparecendo na multidão. Thomas ficou parado, o papel na mão, parecendo menor e mais vulnerável do que nunca. A injustiça era agora oficial, institucionalizada. A amizade deles havia sido proibida, não por uma briga ou um desentendimento, mas por um decreto baseado em preconceito. Quando Thomas entrou no carro, ele não estava chorando. Seus olhos estavam secos, mas cheios de uma raiva fria que assustou Arthur. Ele abriu o bilhete. Era um desenho. 2 pássaros, um grande e um pequeno, voando juntos. Abaixo, com uma caligrafia surpreendentemente bonita, estava escrito: "A gente se encontra no parque, onde as estátuas dormem. Uma amizade forçada à clandestinidade."
Arthur segurou o volante com força, a hostilidade daquele mundo privilegiado se tornando pessoal. Eles não estavam apenas afastando uma menina de rua, estavam tentando quebrar o espírito de seu filho. O Parque das Estátuas, como as crianças o chamavam, era um refúgio esquecido no coração da cidade. Um pequeno oásis de verde, onde figuras de bronze de poetas e generais esquecidos dormiam sob um dossel de árvores antigas. Tornou-se o santuário secreto de Thomas e Leah. Arthur os levava até lá depois da escola, observando de uma distância respeitosa enquanto eles exploravam, compartilhavam segredos e livros e simplesmente existiam em um mundo próprio, longe dos olhares julgadores. Ele via seu filho florescer naqueles encontros. Thomas, que antes era retraído e ansioso, agora falava com entusiasmo, gesticulava, ria abertamente. Leah, por sua vez, parecia se permitir ser criança. A seriedade constante em seu rosto se dissolvia, dando lugar a sorrisos e a uma curiosidade vibrante sobre o mundo. Eles eram apenas duas crianças sendo amigas. Uma cena tão natural e pura que tornava a proibição da escola ainda mais grotesca. Arthur sentia uma paz amarga ao vê-los juntos. Uma felicidade assombrada pela certeza de que aquilo era frágil, temporário. A sociedade que os havia banido não desistiria tão facilmente. A calmaria, como ele temia, foi breve. Uma semana depois dos encontros secretos no parque, ele recebeu uma carta oficial, não da escola, mas do Conselho Tutelar. A carta, redigida em uma linguagem fria e burocrática, informava que uma denúncia anônima havia sido feita a respeito do bem-estar de Thomas Correia. Alegava-se que ele estava sendo exposto a ambientes e associações de risco por seu guardião legal. Uma visita de um assistente social foi agendada. A ameaça não era mais velada. Era direta e aterrorizante. Eles não estavam mais atacando a amizade. Estavam atacando sua paternidade, sua custódia. O pânico o agarrou com garras de gelo. A mesma comunidade que permitia que seus filhos fossem cruéis e praticassem bullying, agora o acusava de ser um pai inadequado por incentivar a bondade. A hipocrisia era sufocante. Ele se lembrou do rosto de Sylvia, da sua falsa preocupação. Não tinha dúvidas de quem estava por trás da denúncia. Era uma escalada. Uma tentativa de usar o sistema contra ele, de puni-lo por desafiar suas normas. Ele passou a noite em claro, andando de um lado para o outro, em seu apartamento silencioso, o horizonte iluminado da cidade, parecendo zombar de sua impotência. Seu império financeiro, sua rede de contatos, nada disso parecia útil agora. Como ele poderia lutar contra uma acusação tão insidiosa? Como provar que a amizade com uma menina de rua era, na verdade, a coisa mais saudável que havia acontecido a seu filho em anos? Ele pensou em contratar os melhores advogados, em usar sua influência para esmagar a denúncia. Mas sabia que isso apenas confirmaria a narrativa que estavam tentando criar. A do milionário arrogante que acredita estar acima das regras. Ele precisava de algo mais. Precisava entender quem era Leah, de onde ela viera. A vulnerabilidade dela era o ponto fraco de sua defesa. Para protegê-la e a si mesmo, ele precisava saber sua história. No dia seguinte, em vez de ir para o escritório, ele foi procurar por ela. Não no parque, mas nos lugares que ele imaginava que ela frequentava. Bibliotecas públicas, cozinhas comunitárias, os becos atrás de restaurantes. Foi uma busca frustrante e humilhante. Ele, Arthur Correia, acostumado a ter o mundo aos seus pés, estava perdido nas entranhas da cidade que ele só conhecia de sua torre de vidro. Finalmente, em um pequeno abrigo diurno, uma voluntária a reconheceu pela descrição. Leah? Sim, uma menina brilhante, mas muito reservada. Não confia em ninguém. A mulher hesitou, depois o olhou com atenção.
Se o senhor quer realmente ajudá-la, precisa saber a verdade. Ela não está no sistema, não oficialmente. Os pais dela, eles se foram há uns 2 anos. Um acidente de ônibus, voltando do interior. Ninguém nunca veio procurá-la. Ela sobrevive sozinha desde então, ficando invisível. Se os serviços sociais a encontrarem, ela vai para um abrigo. E ela tem pavor desses lugares. A revelação o deixou sem ar. 2 anos, sozinha. Uma órfã que passara por entre as rachaduras do sistema, sobrevivendo por sua própria inteligência e resiliência. A urgência de sua situação tornou-se desesperadora. Não se tratava mais apenas de proteger uma amizade, tratava-se de salvar uma criança. E a investigação do Conselho Tutelar, que ele tanto temia, poderia ser a mesma força que a arrancaria de sua vida e a jogaria em um sistema impessoal e assustador. Ele estava em uma armadilha, onde cada movimento para proteger seu filho poderia, inadvertidamente, condenar a menina que o salvara. A informação de que Lia era uma órfã, vivendo completamente fora do radar das autoridades, mudou tudo. A ameaça do Conselho Tutelar agora tinha um gume duplo. Poderia tirar Thomas dele e, ao mesmo tempo, engolir Lia em um sistema que ela, por razões que ele ainda não compreendia, temia profundamente. Arthur sentia-se caminhando sobre um arame farpado. A visita da assistente social, uma mulher chamada Dona Célia, foi tensa. Ela era profissional, seus olhos observando cada detalhe do apartamento impecável, cada interação entre pai e filho. Arthur tentou ser transparente, explicando a situação do bullying e como a amizade com Lia havia sido benéfica para a recuperação emocional de Thomas. Ele omitiu. No entanto, o que descobrira sobre a orfandade dela, temendo que a revelação precipitasse exatamente o que ele queria evitar. Dona Célia ouviu pacientemente, fazendo anotações em sua prancheta. "Entendo sua perspectiva, Sr. Correia", disse ela ao final, a voz neutra. "Mas a denúncia é séria. A associação de seu filho com uma menor desacompanhada levanta questões de segurança e supervisão. Precisaremos investigar mais a fundo." Suas palavras, embora calmas, eram um aviso claro. Ele estava sob escrutínio. A pressão externa se intensificou, mas a maior mudança estava acontecendo dentro de Thomas. A amizade secreta, a necessidade de proteger Lia, havia despertado nele uma força que Arthur nunca vira. Ele não era mais o menino que se encolhia nos cantos. Certo dia, no parque, enquanto Lia lia para ele um trecho de um livro sobre astronomia, Thomas a interrompeu. "Lia, eu não quero mais me esconder. Não é justo com você." Lia baixou o livro, o olhar preocupado. "Mas, Thomas, eles vão me mandar embora, para um lugar ruim. Eu não vou deixar", disse Thomas, a voz firme, ecoando a determinação que ela mesma lhe mostrara. "Meu pai vai dar um jeito. Ele é bom em resolver problemas." Arthur, ouvindo a conversa de longe, sentiu um misto de orgulho e pânico. A fé de seu filho em sua capacidade de resolver problemas era ao mesmo tempo comovente e esmagadora. Ele, que resolvia fusões multibilionárias com um telefonema, sentia-se completamente perdido sobre como resolver aquele dilema humano. A situação chegou a um ponto crítico alguns dias depois. Alertados pela investigação em andamento, oficiais da Guarda Municipal, acompanhados por um assistente social diferente de Dona Célia, abordaram Lia enquanto ela estava sozinha, lendo em um banco de praça. Era uma abordagem de rotina sobre vadiagem infantil, provavelmente instigada pelas mesmas forças que o denunciaram. Eles a questionaram sobre seus pais, sobre onde morava. Fiel ao seu instinto de sobrevivência, Lia não disse nada, mas o medo em seus olhos era evidente. Um dos guardas, impaciente, falou em levá-la para um abrigo temporário até que sua situação fosse esclarecida. Foi o suficiente.
Naquela noite, Lia não apareceu no parque, nem na noite seguinte. O pânico começou a se instalar. Arthur e Thomas voltaram ao parque todas as tardes, esperando, o silêncio se tornando cada vez mais pesado. Thomas, que havia se tornado tão falante e confiante, regrediu. O brilho em seus olhos se apagou, substituído por uma ansiedade constante. Ele mal comia, mal dormia. Ela foi embora por minha causa, papai. Ele sussurrou uma noite, o rosto pálido. Eles a assustaram. É minha culpa. Ver seu filho se desfazendo era uma tortura. A ausência de Lia criara um vácuo que nem todo o amor e riqueza de Arthur podiam preencher. A amizade deles não era apenas um conforto, era uma linha de vida para ambos. Desesperado, Arthur mobilizou seus recursos. Contratou discretamente um investigador particular, um ex-policial, para encontrar uma menina de 8 anos em uma cidade de milhões. Uma tarefa quase impossível. Os dias se arrastaram, transformando-se em uma semana de angústia. O investigador ligava com relatórios desanimadores. Nenhum sinal dela nos lugares habituais. Era como se ela tivesse se tornado um fantasma, exatamente como havia sobrevivido por 2 anos. A regressão de Thomas era alarmante. Ele se recusava a ir à escola, com medo de encontrar os valentões sem sua protetora. Ele passava horas na janela, olhando para a rua, esperando por um vislumbre de um cabelo emaranhado e chinelos gastos. A dependência emocional que as duas crianças haviam desenvolvido uma pela outra era agora dolorosamente clara. A separação forçada estava quebrando o espírito de seu filho, e Arthur percebeu, com um terror crescente, que a ameaça à sua custódia estava se tornando uma profecia autorrealizável. Seu filho estava, de fato, sofrendo, não por causa da amizade, mas pela cruel ausência dela. Ele precisava encontrá-la, não apenas por ela, mas para salvar Thomas. No 7º dia de busca, o investigador ligou com uma notícia inesperada, um fio de esperança que mudaria o curso de tudo. Ele não a havia encontrado, mas encontrara algo relacionado a ela, um registro antigo em um cartório de uma cidadezinha do interior. Um registro que falava de um testamento e de uma pequena propriedade deixada em nome de Lia Martins por seus pais. Um testamento que estava sendo contestado. A menina que ele pensava não ter nada, na verdade, tinha um lar. Um lar que parentes distantes e gananciosos estavam tentando roubar. A revelação do investigador foi como uma explosão de luz em um túnel escuro. Lia não era apenas uma menina sem nome e sem passado. Ela tinha raízes, uma identidade e, mais importante, um direito. A existência de uma herança, mesmo que modesta, transformava sua situação de um caso de assistência social em uma complexa disputa legal. Arthur sentiu uma onda de adrenalina substituir o desespero. Ali estava algo que ele entendia, um campo de batalha onde suas habilidades e recursos podiam fazer a diferença. Advogados, disputas de propriedade, litígios, esse era o seu mundo. A menina que o ensinara sobre coragem agora precisava do tipo de proteção que apenas ele poderia oferecer. A ironia não lhe passou despercebida. Ele, que antes se sentia impotente, agora tinha um caminho claro, uma maneira de lutar por ela que não envolvia apenas emoção, mas estratégia. A informação deu-lhe não apenas esperança, mas também uma nova e poderosa motivação. Proteger Lia não era mais apenas um ato de compaixão. Era uma questão de justiça. Ele imediatamente colocou sua equipe jurídica para trabalhar. Em questão de horas, eles tinham o quadro completo. Os pais de Lia, lavradores simples, haviam economizado a vida inteira para comprar um pequeno pedaço de terra com uma casa modesta na cidade natal deles. Um lugar que sonhavam em reformar para a aposentadoria. Após o acidente, primos distantes, os únicos parentes conhecidos, surgiram com uma reivindicação sobre a propriedade.
alegando que uma criança desaparecida e presumidamente incapaz não poderia herdar. Eles queriam vender o terreno rapidamente para um empreendimento imobiliário local. O processo se arrastava na lentidão da burocracia de uma cidade pequena. Mas a ausência de Lia tornava a vitória deles quase certa. Escondida em algum lugar da cidade, Lia provavelmente carregava consigo os documentos que provavam sua identidade, o único obstáculo real para a ganância de seus parentes. Sua invisibilidade, que fora sua ferramenta de sobrevivência, agora era a arma que seus parentes usavam contra ela. Enquanto seus advogados mergulhavam na papelada, Arthur focou na busca. A nova informação fornecia pistas. Se Lia sabia da herança, ela poderia estar tentando voltar para sua cidade natal. Ou talvez estivesse escondida perto de algum lugar que a lembrasse de seus pais. O investigador, agora com um nome completo e uma história para seguir, concentrou a busca em terminais rodoviários e bibliotecas públicas com acesso a mapas e informações de viagem. Thomas, ao saber da notícia, pareceu reacender. A ideia de que Lia tinha uma casa, um lugar que era dela, deu-lhe algo concreto em que se agarrar. "Precisamos encontrar ela, papai", disse ele, a voz mais forte do que nos últimos dias. "Precisamos ajudá-la a pegar a casa dela de volta." A missão compartilhada os uniu como nunca antes. Pela primeira vez, eles não eram apenas pai e filho sofrendo separadamente, mas uma equipe com um propósito. A virada aconteceu 3 dias depois. O investigador ligou, a voz excitada. "A encontrei." Ou melhor, uma bibliotecária a encontrou. Lia, usando um dos computadores públicos em uma biblioteca no outro extremo da cidade. Estava pesquisando rotas de ônibus para o interior. A bibliotecária, uma mulher atenta que havia recebido o folheto de busca distribuído pelo investigador, a reconheceu. Ela não a confrontou, mas ligou para o número no folheto. Lia ainda estava lá. Arthur sentiu o coração saltar no peito. "Não a perca de vista, estamos a caminho." Ele e Thomas correram para o carro, o silêncio preenchido por uma tensão esperançosa. Quando chegaram à biblioteca, eles a viram através da janela de vidro, pequena e concentrada, na tela do computador. Arthur respirou fundo, preparando-se. Ele sabia que a abordagem precisava ser cuidadosa. Ela era uma criança assustada, que fugia de qualquer figura de autoridade. Ele não podia falhar. Ele pediu que Thomas entrasse primeiro. Vê-lo talvez a acalmasse. Thomas abriu a porta da biblioteca e caminhou lentamente até a estação de computador. "Lia", ele chamou suavemente. Ela se virou, os olhos se arregalando de surpresa e medo. Ela imediatamente começou a juntar suas poucas coisas, pronta para correr. "Não, espere", disse Thomas, estendendo a mão. "Não vamos te machucar. Meu pai está aqui. Ele quer ajudar. De verdade." Lia hesitou, o olhar alternando entre Thomas e a porta. Arthur entrou devagar, mantendo as mãos visíveis, a expressão a mais gentil que conseguiu reunir. "Lia", disse ele, a voz calma, "nós sabemos sobre a sua casa. Sabemos sobre a terra que seus pais deixaram para você. Não estamos aqui para levá-la a um abrigo. Estamos aqui para ajudá-la a lutar pelo que é seu." Os olhos da menina se encheram de lágrimas, mas não de medo. Era o alívio de finalmente ser vista, de ter seu fardo secreto reconhecido. Pela primeira vez, desde que a conhecera, ela não parecia uma sobrevivente endurecida, mas apenas uma criança cansada que carregava um peso grande demais. Ela olhou para Thomas e depois para Arthur, e em um gesto de confiança total e absoluta, ela tirou de dentro de sua jaqueta um envelope de plástico gasto. Lá dentro, amarelados e dobrados, estavam seus documentos, a certidão de nascimento e a escritura da propriedade. A chave para o seu futuro, segurar aquele envelope de plástico foi, para Arthur,
mais significativo do que fechar qualquer contrato de milhões de dólares. Era um testamento da resiliência de Lia e um símbolo da confiança que ela depositava nele. No carro, a caminho de casa, um silêncio diferente se instalou. Não era o silêncio tenso de antes, mas um silêncio de exaustão e alívio. Lia sentou-se no banco de trás, ao lado de Thomas, encolhida, como se tentasse ocupar o menor espaço possível. Pela primeira vez, ela estava dentro do carro de luxo, cruzando o limiar para um mundo que até então só observara de fora. Thomas, percebendo seu desconforto, discretamente lhe ofereceu um pequeno robô de brinquedo que sempre carregava no bolso. Lia o examinou com curiosidade, seus dedos pequenos traçando as linhas do plástico, e um minúsculo sorriso tocou seus lábios. Foi uma ponte silenciosa entre dois universos, um gesto de normalidade em meio a uma situação extraordinária. Ao chegarem ao apartamento, a magnitude do contraste a atingiu. Lia parou na entrada da sala de estar, os olhos arregalados percorrendo o pé direito alto, as janelas panorâmicas que exibiam a cidade como um tapete de luzes, e a mobília elegante. Para ela, aquilo devia parecer um palácio de outro planeta. Marta, a governanta de longa data da família, uma mulher de coração caloroso que ajudara a criar Thomas, se aproximou com um sorriso gentil. Seja bem-vinda, querida. Você deve estar com fome. Preparei uma sopa quentinha. Lia recuou um passo, desconfiada, não acostumada com tanta gentileza. Mas Marta, com a sabedoria de quem entende de crianças, simplesmente colocou a tigela em uma mesinha e se afastou, dando-lhe espaço. Foi Thomas quem a convenceu. Ele pegou sua mão e a guiou até o sofá. Pode comer. A sopa da Marta é a melhor do mundo. Observando os dois comerem juntos, Arthur sentiu uma pontada de algo que se assemelhava a uma família de verdade. Uma sensação que ele não tinha desde a morte de Helena. A presença de Lia na casa, mesmo que temporária, começou a preencher o vazio. Ela era quieta e observadora, movendo-se pelo apartamento como um pequeno fantasma. Mas aos poucos, sua curiosidade natural superou a timidez. Ela descobriu a biblioteca de Arthur, e seus olhos brilharam ao ver as prateleiras repletas de livros. Ele a encontrou uma tarde sentada no chão, completamente absorta em uma enciclopédia ilustrada do corpo humano. Eu gosto de saber como as coisas funcionam por dentro, ela explicou, sem tirar os olhos da página. Arthur começou a passar mais tempo em casa, cancelando reuniões e delegando tarefas. Ele se sentava com eles enquanto faziam a lição de casa, ou, no caso de Lia, enquanto ela devorava livros muito acima de seu nível de escolaridade. Ele aprendeu sobre constelações, sobre o ciclo de vida das borboletas, sobre vulcões adormecidos, tudo através das perguntas incansáveis dela e das respostas que eles buscavam juntos. Ele estava se reconectando não apenas com seu filho, mas com um mundo de admiração e descoberta que seu trabalho o fizera esquecer. Enquanto a vida doméstica encontrava um novo e frágil equilíbrio, a batalha legal se intensificava. Os advogados de Arthur entraram com uma ação imediata para contestar a reivindicação dos parentes de Lia e solicitar a tutela provisória para ele, argumentando que era o melhor para o bem-estar da criança. A reação da outra parte foi rápida e cruel. Eles contra-atacaram, não apenas no tribunal, mas na arena da opinião pública. A história foi vazada para um blog de fofocas local. Milionário tenta tomar herança de órfã para encobrir negligência com o próprio filho. A narrativa era distorcida e venenosa, pintando Arthur como um manipulador e Lia como uma vítima. A notícia se espalhou como fogo no pequeno e interconectado mundo da elite da cidade. A pressão da escola, que havia diminuído, voltou com força total. A diretora, Sionier Alencar, ligou novamente,
a voz gélida. Senhor Correa, essa situação se tornou insustentável. O nome da escola está sendo associado a um escândalo. Precisamos que o senhor tome uma atitude definitiva. A atitude definitiva que ela sugeria era clara. Afaste-se da menina. Abandone a luta. Volte para a sua caixa dourada. A calúnia, no entanto, teve um efeito inesperado. Ela expôs a hipocrisia de seus acusadores de uma forma que Arthur não previra. Uma noite, enquanto lia os comentários maldosos online, ele encontrou algo que o fez parar. Um dos advogados de sua equipe o havia alertado sobre uma conexão. Ele pesquisou os nomes. O empreendimento imobiliário que queria comprar as terras de Lia era parcialmente financiado por um consórcio de investidores. E um dos principais investidores nesse consórcio era o marido de Silvia, a mesma mulher que liderava a campanha de difamação contra ele na escola. Não se tratava apenas de preconceito social. Havia um interesse financeiro direto em desacreditá-lo e em garantir que Lia perdesse sua herança. A luta não era apenas sobre moralidade, era sobre ganância. A mesma ganância que permitia que seus filhos intimidassem um menino sensível era a que tentava roubar o único bem de uma órfã. A raiva de Arthur se cristalizou em uma determinação fria como aço. Eles haviam cometido um erro. Eles haviam subestimado o quão longe ele iria para proteger não apenas uma, mas duas crianças. E eles haviam lhe dado a arma de que precisava para lutar de volta. A descoberta da conexão financeira de Silvia e seu marido com o terreno de Lia foi a peça que faltava no quebra-cabeça. A perseguição não era apenas uma questão de esnobismo, era uma estratégia de negócios calculada e cruel. Arthur sentiu uma raiva gelada tomar conta de si. Eles estavam usando o bullying de seus filhos, a estrutura da escola e o preconceito da comunidade como ferramentas para intimidá-lo e, por fim, lucrar com a desgraça de uma criança. A hipocrisia era de uma profundidade abissal. As mesmas pessoas que o acusavam de expor seu filho a más influências estavam, na verdade, orquestrando a crueldade e tentando cometer uma fraude. A indignação deu a Arthur um novo fôlego. Ele não estava mais na defensiva, reagindo aos ataques. Agora, ele tinha um alvo claro. Ele instruiu seus advogados e investigadores a cavarem fundo, a seguirem cada transação, cada e-mail, cada telefonema. Eu quero tudo, disse ele em uma ligação, a voz baixa e perigosa. Exponham cada pedaço de podridão que encontrarem. Enquanto a investigação corria nos bastidores, Arthur tomou uma decisão ousada. Ele percebeu que lutar apenas nos tribunais não era suficiente. A batalha pela opinião pública, que ele antes desprezava, era crucial. Ele precisava mudar a narrativa. E para fazer isso, ele precisava da verdade, sua, de Thomas e, mais importante, de Lia. Uma noite, ele se sentou com as duas crianças na sala de estar. A atmosfera era séria. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo, começou ele. As pessoas estão dizendo coisas ruins sobre nós, sobre nossa família. Ele explicou, em termos simples que eles pudessem entender, sobre a disputa pela casa de Lia e como algumas pessoas da escola estavam tentando impedi-los de ajudar. Thomas ouvia com o senho franzido, a mandíbula tensa. Lia, como sempre, ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. Aquelas pessoas. Os pais dos meninos que te machucaram, Thomas, são os mesmos que querem a casa da Lia, continuou Arthur, observando as reações deles. Eles estão mentindo para que a gente desista. Ele viu a compreensão faiscar nos olhos de Thomas. A injustiça não era mais um conceito abstrato. Tinha um rosto, o rosto dos meninos que o atormentavam e de seus pais. Isso é maldade, sussurrou Thomas. Arthur assentiu. E é por isso que não podemos mais nos esconder. Precisamos contar a nossa história. Ele olhou para Lia, a parte mais difícil da conversa. Lia,
Isso significa que as pessoas vão saber sobre você viver sozinha. Vai ser difícil e talvez assustador, mas é a única maneira de mostrarmos a verdade. Lia ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos em um ponto distante. Arthur segurou a respiração, sabendo que não a forçaria. A escolha tinha que ser dela. Finalmente, ela ergueu o queixo. Uma centelha daquela determinação feroz que ele vira no pátio da escola, brilhando em seus olhos. Eles não podem mais machucar o Thomas, disse ela, a voz baixa, mas firme. Se contar a verdade vai parar isso. Então eu conto. Com a bênção de Lia, Arthur agiu. Ele contatou uma jornalista investigativa respeitada, conhecida por sua integridade e por suas reportagens sobre questões sociais. Ele não lhe deu uma entrevista exclusiva e sensacionalista. Em vez disso, deu-lhe acesso a seus advogados, aos documentos da disputa de terras, às provas da conexão financeira da família de Sylvia e, com muito cuidado, ele arranjou um encontro entre a jornalista e as crianças, com a presença de uma psicóloga infantil para garantir o bem-estar delas. Não foi uma entrevista formal, foi uma conversa. A jornalista, uma mulher gentil e perspicaz chamada Clara, simplesmente ouviu Thomas descrever, com uma voz trêmula mas corajosa, os anos de bullying silencioso, e ouviu Lia contar sua história, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente, descrevendo como os livros eram seus companheiros e como sua amizade com Thomas a fez se sentir menos sozinha. A reportagem foi publicada no domingo seguinte, na primeira página de um jornal de grande circulação. Não era sensacionalista, era um relato poderoso e detalhado da hipocrisia de uma comunidade privilegiada, da crueldade do bullying institucionalizado e da improvável amizade que floresceu em meio a tudo isso. A história expôs a ganância por trás da disputa de terras e pintou um retrato devastador de pais que, enquanto pregavam sobre segurança e adequação, permitiam que seus próprios filhos fossem agentes de tormento. A reação foi imediata e avassaladora. A maré da opinião pública virou completamente. A escola foi inundada de telefonemas de pais furiosos, não com Arthur, mas com a administração e com as famílias implicadas. O Conselho Tutelar, agora sob o escrutínio da mídia, reavaliou sua posição. A denúncia anônima começou a parecer exatamente o que era: uma arma em uma campanha de assédio. A batalha estava longe de terminar, mas Arthur havia vencido uma rodada crucial. Ele havia tirado a luta das sombras e a colocado sob a luz incômoda da verdade. E naquele momento, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma pessoa do passado de Lia, alguém que ela acreditava ter perdido para sempre, leu a reportagem e reconheceu o nome de seus pais. Uma antiga vizinha e melhor amiga de sua mãe, que se mudara da cidadezinha do interior anos antes e perdera o contato, viu a foto da menina de olhos determinados e soube, com uma certeza que abalou seu coração, que precisava fazer alguma coisa. A reportagem de Clara ressoou pela cidade como uma pedra atirada em um lago parado. As ondulações atingiram cada canto do mundo de Arthur. O telefone de seu escritório não parava de tocar, mas em vez das chamadas irritadas de antes, eram mensagens de apoio de estranhos, de outros pais que se sentiam enojados com a hipocrisia exposta e até mesmo de alguns contatos de negócios que o parabenizavam por sua integridade. O silêncio do lado de Sylvia e seus aliados era ensurdecedor. Eles haviam se escondido, recuado para as sombras, certamente planejando o próximo ataque, mas por enquanto estavam feridos. Arthur sentia uma satisfação sombria, mas sabia que a guerra não estava ganha. A batalha legal pela tutela de Lia e pela sua própria reputação como pai ainda se avizinhava. Foi no meio dessa calmaria tensa que o telefonema que mudaria tudo chegou. Era Clara, a jornalista. Arthur, tenho algo para você, algo importante. Uma mulher me ligou depois de ler a matéria.
O nome dela é Isabel. Ela diz que era a melhor amiga da mãe de Lia. O coração de Arthur deu um salto, uma mistura de esperança e ceticismo. Tantas coisas poderiam dar errado. Poderia ser um golpe, alguém tentando se aproveitar da situação. Você acredita nela? Ele perguntou, a voz controlada. Eu acredito, disse Clara com convicção. Ela chorou ao telefone por 10 minutos. Ela me contou detalhes sobre a infância de Lia, sobre o apelido que a mãe dela usava, coisas que ninguém poderia saber. Ela se mudou para a capital há alguns anos, antes do acidente, e perdeu o contato. Ela está se sentindo culpada e desesperada para ajudar. Ela quer te encontrar. Eles marcaram um encontro para a tarde seguinte em um café discreto, longe dos bairros que frequentavam. Arthur decidiu ir sozinho primeiro. Ele precisava avaliar essa mulher, proteger Lia de qualquer outra decepção. Isabel era uma mulher de 50 e poucos anos, com um rosto bondoso, marcado por linhas de preocupação e um sorriso caloroso que não alcançava seus olhos tristes. Ela se levantou assim que Arthur se aproximou da mesa, as mãos torcendo um guardanapo de papel. Senhor Correia, disse ela, a voz embargada. Obrigada por encontrá-la. Eu a procurei depois que soube do acidente, mas ninguém sabia para onde ela tinha ido. As lágrimas que ela segurava finalmente caíram. Ela contou histórias sobre Laura, a mãe de Lia, sobre a amizade delas desde a infância, sobre os sonhos que compartilhavam. Laura e o marido, eles amavam aquela menina mais do que tudo, disse Isabel, a voz cheia de uma dor genuína. Aquele pedaço de terra não era sobre dinheiro, era o futuro da Lia. Eles queriam construir uma casa com um grande jardim para ela correr, com uma árvore de balanço. Saber que aqueles abutres estão tentando roubar isso dela. Ela não conseguiu terminar a frase. Arthur ouviu. O ceticismo se dissolvendo a cada palavra, a cada memória compartilhada que pintava um quadro vívido da família que Lia havia perdido. Isabel não era uma ameaça. Ela era uma bênção, uma testemunha viva do amor que cercava Lia, uma voz do passado que poderia garantir seu futuro. Eu vou testemunhar, disse ela com firmeza, enxugando os olhos. Vou dizer ao juiz quem eram os pais da Lia e o que eles queriam para ela. E vou dizer a quem pertence o coração daquela menina. Arthur sentiu uma onda de alívio tão intensa que o deixou momentaneamente sem palavras. Isabel era mais do que uma testemunha. Ela era uma conexão, um elo com as raízes de Lia. Mas, ao mesmo tempo, uma nova preocupação surgiu. Como Lia reagiria a isso? A menina estava apenas começando a construir um novo senso de estabilidade, de pertencimento com ele e Thomas. A chegada de alguém de um passado doloroso poderia ser profundamente desestabilizadora. Quando Arthur voltou para casa naquela noite, encontrou Thomas e Lia sentados juntos no tapete da sala, construindo uma cidade fantástica com blocos de madeira. A cena era tão pacífica, tão normal, que seu coração se apertou. Eles haviam criado seu próprio pequeno mundo seguro ali, um refúgio contra a tempestade lá fora. Ele odiava ser o portador de notícias que poderiam abalar essa paz. Ele respirou fundo, o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Lia, ele chamou suavemente. Os dois ergueram os olhos para ele, as brincadeiras interrompidas. Podemos conversar um pouco? Eu preciso te contar uma coisa. Eu conheci alguém hoje, uma amiga da sua mãe. Lia o olhou, a expressão aberta e confiante que ele passara a amar. Completamente alheia à notícia que estava prestes a abalar os alicerces de seu pequeno e recém-reconstruído mundo. A frase de Arthur pairou no ar, deslocando todo o oxigênio da sala. Lia ficou imóvel, o pequeno bloco de madeira esquecido em sua mão. O mundo de blocos coloridos no tapete, a cidade fantástica que eles haviam construído, pareceu desmoronar em um instante.
Seu rosto, que momentos antes estava aberto e animado, tornou-se uma máscara inexpressiva, um mecanismo de defesa aprimorado em 2 anos de sobrevivência. Ela não perguntou o nome, não perguntou como. Apenas se fechou, como uma flor noturna se encolhendo ao toque da luz. Thomas, sentindo a mudança sísmica na atmosfera, moveu sua mão e cobriu-a de Lia. Foi um gesto pequeno, instintivo, de pura solidariedade. Está tudo bem, ele sussurrou para ela, mas o olhar que ele dirigiu a seu pai era uma mistura de confusão e súplica. Arthur sabia que estava pisando em um terreno sagrado e frágil. O nome dela é Isabel, disse ele, a voz o mais suave possível. Ela te amava muito, Lia. Ela quer te ver. Lia continuou em silêncio, o olhar perdido, viajando para um lugar que ninguém mais na sala podia alcançar. O encontro foi marcado para o dia seguinte, no apartamento. Arthur achou que seria um ambiente mais seguro e controlado para Lia. Quando Isabel chegou, ela trazia consigo não apenas uma bolsa, mas o peso de anos de saudade não dita. Ao ver Lia, parada ao lado de Thomas perto da janela, os olhos de Isabel se encheram de lágrimas. Era uma torrente de amor, culpa e saudade que a deixou momentaneamente sem fala. Ela não se apressou em abraçá-la. Em vez disso, sentou-se no sofá a uma distância respeitosa. Olá, minha pequena estrela, disse ela, usando o apelido que a mãe de Lia usava. A palavra atingiu Lia, que se encolheu visivelmente. Isabel começou a falar, não sobre o acidente, não sobre a dor, mas sobre as coisas boas, sobre piqueniques no campo, sobre o cheiro do bolo de fubá que sua mãe fazia, sobre a canção de ninar que ela cantava todas as noites. Enquanto falava, Isabel começou a cantarolar a melodia suavemente, um som quase inconsciente. Foi isso que quebrou a barreira, a melodia simples e familiar. As comportas da memória de Lia, tão cuidadosamente fechadas por 2 anos, se romperam. Uma única lágrima escorreu por seu rosto sujo de fuligem, seguida por outra e outra. E então, pela primeira vez, ela falou com Isabel. Você se lembra do balanço? Ela sussurrou, a voz rouca pelo desuso em falar daquele tempo. Arthur e Thomas assistiram à cena à distância, sentindo-se como intrusos em um momento profundamente pessoal. Arthur sentiu uma alegria imensa por Lia, por essa conexão com seu passado ser restaurada, e, por baixo, uma pontada irracional de medo. O medo de se tornar supérfluo, de que Lia, agora com um pedaço de sua antiga vida de volta, não precisasse mais dele. Foi um pensamento egoísta, e ele o afastou com vergonha. A recuperação de Lia era tudo o que importava. A visita de Isabel se tornou uma rotina diária, sessões gentis de lembranças que ajudaram Lia a processar seu luto, a reconectar-se com quem ela era antes de se tornar apenas uma sobrevivente. A presença de Isabel também fortaleceu imensamente o caso legal. Ela era a testemunha de caráter perfeita, a personificação da vida que Lia merecia ter de volta. Sylvia e seus aliados estavam encurralados. A opinião pública estava contra eles, e o caso legal de Arthur estava cada vez mais sólido. Arthur começou a sentir pela primeira vez uma ponta de otimismo. Foi então que o golpe final veio, mais cruel e devastador do que qualquer coisa que eles haviam feito antes. A ligação veio da senhora Alencar, a diretora da escola. Sua voz, no entanto, não era de preocupação ou mesmo de raiva. Havia nela uma nota de triunfo frio e satisfeito. Senhor Suajo Correa, lamento informar que houve um incidente muito sério na escola, começou ela. Um colar de valor considerável foi roubado do armário da filha de Sylvia Drummond. E várias testemunhas, alunos, viram a menina, Lia, rondando os corredores na hora do almoço, em uma área onde ela não deveria estar. A acusação era absurda, fabricada. Lia não ia à escola há semanas.
Mas a lógica não importava. Era uma armadilha perfeita. A palavra de uma menina de rua contra a de vários alunos de famílias respeitáveis. Uma armação orquestrada para pintar Lia não como uma vítima, mas como uma delinquente. Sylvia está considerando seriamente prestar queixa na polícia, concluiu a diretora. Arthur desligou o telefone, o sangue gelando em suas veias. Ele olhou para a sala, onde Lia ria de algo que Isabel lhe contava. A inocência daquela cena contrastava brutalmente com a maldade da acusação. Ele entendeu a estratégia deles com uma clareza aterrorizante. Eles não estavam mais tentando afastá-la. Eles estavam tentando destruí-la, marcá-la com um crime para garantir que nenhum juiz jamais a considerasse apta para um lar, muito menos para uma herança. A acusação de roubo pairou no ar como uma fumaça tóxica, ameaçando sufocar toda a esperança que haviam construído. Arthur sentiu uma onda de fúria tão intensa que o deixou tremendo. Era um ato de maldade calculado, uma jogada desesperada de pessoas que, encurraladas pela verdade, recorriam à mais vil das mentiras. Ele olhou para Lia, que havia parado de rir, e agora o observava com seus olhos perceptivos, sentindo a mudança na atmosfera. Como ele poderia contar a ela sobre isso? Como poderia introduzir uma sujeira tão grande no pequeno santuário que eles haviam criado? Ele não precisou. Seu telefone tocou novamente. Era o advogado dele, a voz urgente. Arthur, as coisas estão se movendo rápido. A família Drummond registrou um boletim de ocorrência. Eles estão usando isso para protocolar uma moção de emergência na audiência de custódia, alegando que Lia é uma influência perigosa e delinquente. A audiência foi antecipada para amanhã. O cronograma, que deveria lhes dar semanas para se preparar, havia sido reduzido a menos de 24 horas. A armadilha havia se fechado. O pânico ameaçou dominá-lo, mas um olhar para o rosto de Thomas, pálido e assustado ao seu lado, o ancorou. Ele não podia desmoronar. Ele era o adulto, o protetor. Ele precisava lutar. Reúna tudo o que temos, disse ele ao advogado, a voz firme. A prova do interesse financeiro deles, os testemunhos sobre o bullying, o relatório da jornalista, tudo. Após desligar, ele se ajoelhou na frente das duas crianças e de Isabel. Eles estão mentindo sobre a Lia. Estão dizendo que ela pegou algo que não era dela. E amanhã teremos que ir a um lugar, um tribunal, e contar ao juiz a verdade. Os olhos de Lia se arregalaram, mas desta vez não era apenas medo, era indignação. A mesma faísca de injustiça que a fez defender Thomas no pátio da escola agora ardia por si mesma. Mas eu não fiz isso, disse ela, a voz clara e forte. Eu nem estava lá. Eu sei, disse Arthur. Nós vamos provar isso. Mas vai ser difícil. Eles vão tentar nos assustar. Ele olhou para Thomas. E você, campeão, talvez precise falar. Precise contar ao juiz sobre seus amigos e sobre como a Lia te ajudou. A ideia de testemunhar em público, de enfrentar não apenas os juízes, mas provavelmente os pais de seus algozes, fez Thomas recuar. O medo que ele havia lutado tanto para superar voltou com força total. Seus olhos se encheram de pânico. Ele olhou para Lia, para a injustiça que estavam cometendo contra sua amiga, a única que o defendera. E então, algo dentro dele mudou. O medo ainda estava lá, um nó gelado em seu estômago, mas outra coisa cresceu mais forte: a lealdade, o amor por sua amiga. Ele ergueu o queixo, uma imitação perfeita do gesto de Lia. Eu vou falar, disse ele. Vou contar tudo. Aquela noite foi a mais longa da vida de Arthur. Não houve sono, apenas estratégia, preparação e conversas silenciosas. Ele, seu advogado, Isabel e as crianças se sentaram ao redor da mesa de jantar, não como uma equipe jurídica, mas como uma família se preparando para a batalha de suas vidas. O tribunal, na manhã seguinte, era um lugar frio e intimidador.
paredes de madeira escura, teto alto e um silêncio opressor. Do outro lado da sala, Sílvia e seu marido estavam sentados com seu advogado, os rostos impassíveis, máscaras de retidão. Outros pais da escola estavam presentes, sussurrando, seus olhares como pequenas pedras. O juiz, um homem de aspecto severo, ouviu primeiro os advogados dos Drummond. Eles pintaram um quadro convincente, embora completamente falso, de uma criança de rua descontrolada, uma ladra que representava um perigo para a comunidade ordeira da escola. Eles trouxeram testemunhas, os filhos dos mesmos pais que lideravam a campanha, que recitaram depoimentos ensaiados sobre ter visto Lia perto dos armários. A tensão na sala era quase insuportável. Arthur podia sentir o peso do preconceito sistêmico se inclinando contra eles. Era fácil acreditar na versão deles. Era a narrativa que a sociedade esperava. Então, chegou a vez deles. O advogado de Arthur metodicamente desmontou as acusações financeiras, mas era a palavra de um contra o outro. Isabel deu um testemunho comovente sobre a família de Lia, mas isso falava do passado, não da acusação presente. O ponto de virada, o clímax de toda a jornada, repousava sobre os ombros de uma criança de 9 anos. Thomas foi chamado para depor. Ele caminhou até a cadeira de testemunhas, as pernas tremendo. Ele olhou para a plateia, para os rostos dos meninos que o haviam atormentado, agora sentados ao lado de seus pais. Ele olhou para Lia, que o observava com o coração nos olhos. O advogado do outro lado começou o interrogatório, a voz condescendente. Então, Thomas, você quer que o juiz acredite que essa menina, que você mal conhece, é uma anja? A voz de Thomas era um sussurro quase inaudível quando ele respondeu, ela é minha melhor amiga. A sala ficou em silêncio absoluto. Ele respirou fundo, olhou diretamente para o juiz e a história começou a jorrar. Não a história da acusação, mas a sua. A história de anos de solidão, de medo, de ser empurrado e ridicularizado, enquanto os adultos olhavam para o outro lado. E então, ele falou sobre Lia, sobre como ela o defendeu quando ninguém mais o fez, sobre como ela lhe ensinou os nomes das estrelas. Ela não roubaria nada, disse ele, a voz ganhando força, ecoando na sala silenciosa. Ela me deu a única coisa que eu precisava e não tinha. Ela me deu coragem. E então ele olhou diretamente para Sílvia. E seu filho, ele mente. Ele me disse que o pai dele disse que eles iam pegar a casa da Lia e que era para eu ficar longe dela. Ele disse que, se eu não ficasse, eles fariam algo para ela desaparecer para sempre. O castelo de mentiras deles acabara de desmoronar. As palavras de Thomas caíram no silêncio do tribunal com o peso de uma verdade inegável. A acusação, tão cuidadosamente construída sobre preconceito e mentiras, rachou sob a força da honestidade de uma criança. Sílvia Drummond ficou pálida. Seu rosto uma máscara de choque e fúria ao ser exposta por um menino de 9 anos. Seu advogado levantou-se para objetar, mas o juiz o silenciou com um gesto de mão, os olhos fixos em Thomas, e depois, com um novo entendimento, na comitiva do outro lado da sala. O depoimento de Thomas, combinado com as provas apresentadas pelo advogado de Arthur sobre o interesse financeiro dos Drummond na propriedade, pintou um quadro completo e devastador de conspiração e crueldade. O caso, que por um momento pareceu prestes a condenar Lia, agora se voltava contra seus acusadores. O juiz, vendo a verdade com clareza, encerrou a sessão abruptamente, anunciando que daria sua decisão no dia seguinte, mas o veredito já estava escrito nos rostos derrotados de Sílvia e seu marido. Naquele mesmo dia, a resolução dos conflitos começou a se desenrolar fora do tribunal. A escola, enfrentando um escândalo de proporções épicas e a ira de dezenas de outros pais que agora viam a verdade, agiu rapidamente. A senhora Alencar foi suspensa
e uma investigação interna foi aberta sobre a cultura de bullying que havia sido permitida florescer sob sua supervisão. As famílias envolvidas na armação, incluindo os Drummond, retiraram seus filhos da instituição, preferindo a fuga à humilhação de enfrentar a comunidade que haviam enganado. Para Arthur, a vitória mais doce não foi a legal, mas a pessoal. Ao sair do tribunal, Thomas, que havia tremido de medo ao entrar, caminhava com os ombros para trás, a cabeça erguida. Ele não apenas defendera sua amiga, ele defendera a si mesmo, encontrando sua própria voz no processo. Aquele menino tímido e assustado havia se transformado, bem diante de seus olhos, em um jovem corajoso e íntegro. No dia seguinte, a decisão do juiz foi uma formalidade, mas uma formalidade poderosa. Ele não apenas rejeitou todas as acusações contra Lia, mas também repreendeu severamente os Drummond por sua tentativa maliciosa de manipular o sistema judicial. Ele concedeu a Arthur a tutela provisória de Lia, elogiando sua dedicação em proteger o bem-estar de ambas as crianças. E, mais importante, ele emitiu uma ordem judicial que protegia a herança de Lia de qualquer outra reivindicação, garantindo que o sonho de seus pais fosse preservado até que ela tivesse idade para decidir seu futuro. A batalha legal e social estava vencida. O arco narrativo de cada personagem encontrava seu desfecho. Lia, a menina que era invisível, agora era vista e protegida, sua identidade e seu futuro assegurados. Thomas, o menino que era uma vítima, encontrou sua força e se tornou um herói à sua maneira. E Arthur, o pai que usava o dinheiro como substituto para a presença, aprendeu o verdadeiro significado de proteção e família. Ele percebeu que sua maior conquista não era seu império de negócios, mas a pequena e improvável família que ele havia formado. Naquela noite, o apartamento não estava silencioso, estava cheio de vida. Isabel cozinhava na cozinha com Marta, as duas mulheres rindo e compartilhando histórias. Thomas e Lia estavam na sala, não construindo cidades de fantasia, mas desenhando planos para o jardim da casa de Lia, imaginando onde o balanço ficaria. Arthur observava tudo, o coração cheio de uma paz que não sentia há anos. Ele caminhou até as crianças e se sentou no chão com elas. "Eu tenho uma proposta para vocês", disse ele. "A escola de vocês. Eu não acho que seja o lugar certo para pessoas corajosas e inteligentes como vocês. O que acham de procurarmos um lugar novo, um lugar onde ser diferente é algo bom?" Os olhos de Thomas e Lia se iluminaram com a mesma faísca de esperança. A decisão de mudar Thomas de escola e matricular Lia pela primeira vez era o último passo para deixar o passado para trás e abraçar o futuro que eles construiriam juntos. O conflito principal havia sido resolvido, não apenas com uma vitória legal, mas com uma profunda cura emocional. As feridas do bullying, da perda e da solidão estavam começando a cicatrizar, substituídas pela promessa de um novo começo, juntos. A justiça havia prevalecido, não apenas nos tribunais, mas nos corações de uma família forjada na adversidade. 7 semanas após aquela tarde cinzenta e transformadora, o sol da primavera entrava pelas janelas de uma casa diferente. Não era o apartamento luxuoso com vista para a cidade, mas uma casa espaçosa, com um grande quintal em um bairro mais tranquilo e diverso. Arthur havia vendido o apartamento, um ato simbólico de deixar para trás a vida de isolamento que ele construíra. Esta nova casa era um lar, não uma fortaleza. O som de risadas infantis ecoava do jardim, onde Thomas e Lia, agora oficialmente irmãos, sob a guarda legal de Arthur, estavam testando a resistência de um balanço novo, pendurado em um carvalho robusto. A transformação era completa e visível. Thomas não usava mais seus ombros encolhidos como um escudo. Ele se movia com a confiança de quem conhece seu valor. Lia, vestida com roupas coloridas e confortáveis.
Não tinha mais o olhar assombrado de uma sobrevivente. Seus olhos brilhavam com a segurança de quem pertence a algum lugar. Arthur os observava da varanda, uma xícara de café nas mãos. Isabel estava ao seu lado. Ela havia se tornado uma presença constante e amorosa na vida deles. Uma avó honorária que preenchia a casa com o cheiro de bolo e histórias do passado. Ela era a ponte viva de Lia para suas raízes, garantindo que a memória de seus pais nunca fosse esquecida. Juntos, eles haviam formado uma família improvável, costurada com fios de luto, coragem e amor incondicional. A herança de Lia estava segura, administrada por um fundo que Arthur estabelecera, crescendo até que ela estivesse pronta para assumi-la. A pequena casa no interior foi mantida, não como um bem a ser vendido, mas como um santuário de memória, um lugar para onde poderiam viajar para se conectar com o passado. A mudança mais profunda, no entanto, estava dentro de Arthur. Ele havia reestruturado sua vida profissional, delegando a maior parte de suas responsabilidades diárias para focar no que realmente importava. Seu novo projeto não era uma aquisição corporativa, mas uma fundação criada em homenagem a Lia e seus pais. O projeto Vértice de Oportunidades, ironicamente usando o nome da escola que os rejeitara, oferecia bolsas de estudo e programas educacionais para crianças em situação de vulnerabilidade. A diretora do projeto era Lia. Não oficialmente, é claro, mas era ela a inspiração. Aos sábados, eles iam juntos a abrigos e centros comunitários. Lia, com sua inteligência enciclopédica e empatia nascida da experiência, ensinava outras crianças a ler, a se defender, a encontrar sua voz. A menina que antes era rejeitada pela sociedade, agora era uma líder, capacitando outras a superarem as mesmas barreiras que ela enfrentara. A cena final se desenrola em uma tarde de sábado ensolarada. No pátio de um centro comunitário, a Fundação de Arthur inaugurava uma pequena biblioteca ao ar livre, cheia de livros doados. Lia estava no centro de um círculo de crianças, lendo em voz alta, a voz clara e confiante. Thomas estava ao seu lado, ajudando uma criança menor a pronunciar uma palavra difícil. Arthur observava à distância, não como um milionário patrocinador, mas simplesmente como um pai, cheio de um orgulho que aquecia sua alma. Ele finalmente entendera que paternidade não era sobre dar ao seu filho o mundo que o dinheiro podia comprar, mas sobre criar um mundo onde a bondade e a coragem fossem os maiores tesouros. Os portões dourados, que antes simbolizavam exclusão e o separavam da dor de seu filho, haviam sido metaforicamente derretidos e reforjados em pontes de oportunidade. Ele aprendera a lição mais difícil e mais valiosa de sua vida. Proteção verdadeira não vem da riqueza, mas da presença. Família não é definida por sangue, mas por escolha e amor. E o verdadeiro sucesso não é medido pelo status social, mas pela capacidade de reconhecer o valor em cada ser humano, especialmente naqueles que a sociedade descarta. A menina que não tinha nada além de coragem não apenas salvara seu filho dos valentões, mas também salvara o pai de si mesmo, ensinando-lhe que uma família de verdade, não importa como seja formada, sempre encontrará uma maneira de se proteger.